Não tinha nada de dinheiro para empreender, mas tinha muita coragem e vontade. O que eu fiz? Comecei a construir e olha que louco, Zanon, eu fiz um negócio muito doido. Eu prometi 40% de retorno num período de 7 meses. Uau! Se alguém prometer 40% de retorno para você, corre que é golpe. Salvo em raríssimas situações como foi a minha. Os amigos desses meus amigos falaram assim, cara, você é louco, o cara prometeu 40% é malo, 2% já é golpe, 3%, você imagina isso aí. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E hoje eu estou aqui com o Paulo Machado e ele vai te ensinar como ele saiu das dívidas e construiu 7 negócios milionários. Paulo, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui no Zanoncast. Obrigado, meu irmão. Conhecendo sua história, conhecendo a história do Grupo Zanon, para mim é uma honra sentar nessa mesa aqui para poder dividir conhecimento. Pessoal que me conhece aí, já recomendo expressamente que siga Reinaldo Zanon, Gustavo Zanon, porque esses caras têm uma coisa que eu gosto muito, Zanon, no empreendedorismo, uma coisa chamada lastro. Esses caras não foram aquelas pessoas que fizeram um curso de 3 dias, de 4 dias e apareceram aqui para ensinar alguma coisa para vocês. São pessoas que, na verdade, têm um histórico no empreendedorismo. E é isso que eu respeito bastante e é isso que dá para eles a capacidade de criar soluções que outras pessoas não conseguem. Então, prazer participar aqui, Renato. O prazer é meu, Paulo. Uma honra te receber aqui. Mas vamos começar do começo, cara. Às vezes a pessoa te olha hoje aí com várias empresas, faturamento milionário, mas eu quero que você conte do começo. Como que você construiu uma dívida milionária? O pessoal fala muito de milionário, só que eu inventei a nomenclatura milionário negativo, né? Ninguém tem coragem de falar tão claramente. O que acontece? Para a galera me conhecer aqui, ô Reinaldo, meu nome é Paulo Machado, eu sou filho de uma nordestina que fugiu da fome aos 13 anos de idade. Minha mãe morava ali em São João Batista, perto de São Luís. 13 anos ela não aguentava mais passar fome, foi para a cidade de São Luís. E aí, aos 18 anos, mudou para Brasília, onde ela conheceu o meu pai. Nasci na cidade menos favorecida financeiramente do Distrito Federal e a gente morava num local mais ou menos do tamanho que está essa sala aqui, que para um podcast é muito bom, mas para comportar uma família não é lá tão interessante. E o que acontece? Eu só comecei a falar aos 5 anos e meio de idade, sou o cara que reprovou a 6ª série, sou o cara que precisou da ajuda de 2 supletivos para terminar o 2º grau, sou o cara que já dormiu no chão de um apartamento de 20 metros quadrados com a minha esposa. Para ficar pior, já morei 5 anos de favor no quarto na casa da minha sogra de 9 metros quadrados. Já devia ao mesmo tempo, para ter requinte de crueldade, água, luz, telefone, conta de gás, prestação do carro. Já tive lá uma coleção de uns 8 oficiais de justiça batendo na minha porta por conta dessas prestaçõezinhas que estavam atrasadas. Então teve requinte de crueldade, mas o que eu quero falar para a galera aqui é o seguinte: a mesma pessoa que passou por tudo isso, porque isso aqui não é sobre mim, é sobre essa pessoa que está nos assistindo aqui, a mesma pessoa completamente improvável para estar falando aqui e para construir negócios multimilionários foi a pessoa que passou por isso, porque veja, Zanon, hoje a gente está passando de mais de 30 mil horas falando, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu já tive o prazer, a galera talvez não saiba, mas eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Processo Civil. E o mesmo cara que reprovou a 6ª série é o cara que passou 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil, que é o concurso de cartório. O concurso que o juiz quer passar, Zanon. O concurso que o desembargador e o ministro do STF quer passar, porque não tem limite de salário, não está vinculado ali aos 50 mil reais, não tem que bater ponto e não tem apostadoria compulsória. Depois eu falo sobre essa renúncia que eu fiz aí. Então, o que acontece? Contei um pouquinho dessa história aí, muito rapidamente, para mostrar que a gente pode mudar. Como é que eu construí uma dívida milionária?
vou ser bem objetivo com essa pessoa aqui agora. Eu só construí uma dívida milionária porque eu tinha uma mente milionária. Quem vem para mim, Zanon, com um papo que está devendo 5 mil reais, 10 mil reais para as Casas Bahia, eu já sei, mente de pobre. Você não consegue construir uma dívida milionária se você já não teve uma mente milionária. Porque para você conseguir crédito para isso, você tem que estar em negócio grande. Então, a verdade é que eu fiquei milionário negativo depois de ser milionário positivo. Conta aí, como foi isso aí? Conta pra gente, qual foi a sua primeira... Como que você acumulou essa dívida milionária? Já vou ensinar o pessoal a ganhar dinheiro sem ter, né? O que acontece? Eu decidi empreender na construção civil. O meu tio estava construindo casas populares e tinha feito assim, coisa de uns 5 milhões de reais num período de um ano. E o que acontece? Eu falei, rapaz, vou fazer esse negócio também. Só que o que acontece? Eu só tinha coragem, não tinha dinheiro. E aí eu peguei um pouco de dinheiro emprestado com meu irmão, coisa de uns 50 mil reais. Peguei um pouco de dinheiro emprestado com o professor. Aí peguei um pouco emprestado com o dono da madeireira. A gente gosta de conversar, né? Então a gente acaba conversando. Aí, resumindo, não tinha nada de dinheiro para empreender, mas tinha muita coragem e vontade. O que eu fiz? Comecei a construir e olha que louco, Zanon, eu fiz um negócio muito doido. Eu prometi 40% de retorno num período de 7 meses. Uau! Se alguém prometer 40% de retorno para você, corre que é golpe. Salvo em raríssimas situações como foi a minha. Os amigos desses meus amigos falaram assim, cara, você é louco, o cara prometeu 40%, é maluco. 2% já é golpe, 3%, você imagina isso aí. Mas é que a construção civil, naquela época, quando começou, ela chegava a dar 150%, 200% nessas casas populares, que hoje às vezes não dá 30%, não dá 40%. E eu sabia que podia dar esses 120%, 150% e realmente aconteceu. A gente colocou assim, a média de uns 350 mil reais, fez em cerca de 4 meses, 4 para 6 meses até o dinheiro cair na conta, a gente fez 1.400.000. E aí paguei as pessoas, peguei o dinheiro e já reinvesti numa outra obra também que dava para fazer 1 milhão. E o que acontece? Tava tudo legal, bacana, poxa, 1 milhão e tal. Só que, encurtando a história, eu tinha mais ou menos umas 15 casas para poder receber. Eu queria me dar assim 1.800.000, 2 milhões. E a Caixa Econômica inventou que não iria aceitar mais casa com telha de amianto, só com telhado colonial. Então, a gente teve que trocar todos os telhados das casas. Senão não liberava financiamento. Senão não liberava financiamento. Você entende bem disso? E aí, o que acontece? Trocamos. Tomamos um prejuízozinho, mas a gente tinha uma margem boa. Só que aí, Zanon, depois que a gente resolveu tudo, a Caixa, mesmo assim, não pagou, atrasou os financiamentos. E aí, foi onde veio a debandada. E aí, cartão de crédito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colégio dos filhos, conta de água, conta de luz, conta de telefone. Eu já fazia nessa época uns 30, 40 mil reais dando aula e advogando, né, que era no início. Só que eu tinha aberto mão dessas rendas para fazer o meu all-in nessa construção, porque eu estava começando, eu não sabia nem bem a diferença de uma tampa de descarga para o assento sanitário, sabe? E aí, esse foi o período onde eu fui de milionário positivo, rapidamente, em menos de um ano, para milionário negativo. Porque, além das construções, na mesma época eu abri uma imobiliária que nós, inclusive, vendemos 20 milhões no primeiro mês. Uau, fizemos forte. Cerca de 1,5 milhão de reais de comissão. Então, foi uma coisa linda. Nós vendemos um prédio da Tecnisa, lá em Brasília, em 2011. Foi muito legal. Só que aí o que acontece? E aí vai uma dica. A imobiliária estava arrebentando e a construção, eu tive esse desafio. Misturei a energia, ao invés de focar naquilo que estava dando certo. E aí perdi a confiança, baixei a energia, foquei no problema, me lasquei. Aí nenhuma coisa deu certo, nem outra coisa deu certo. Depois de um tempo eu aprendi que preocupação não paga a conta nem resolve problema. Mas naquela época eu vacilei e por essa razão eu fui de um milionário positivo para um milionário negativo, mesmo com um dos negócios dando certo.
você que fala com muitos empreendedores, você deve já ter clareza na sua mente sobre basicamente o que aconteceu. Talvez a pessoa ali não sabe, mas uma das coisas que mais acontece no mundo do empreendedorismo é isso. Quando você começa a criar um ecossistema, se você não tiver pessoas para dividir a energia nos negócios, se tudo depender de você, você pode ter certeza, é melhor você ficar só no negócio colocando muita energia ali. Então hoje eu faço bem diferente nas nossas empresas. Show de bola. E aí, qual foi o primeiro negócio seu que deu certo? Você falou, cara, agora encontrei o caminho, encontrei um norte aqui para eu poder quitar minhas dívidas, sair das dívidas, reorganizar sua mente. Porque, cara, eu imagino que não deve ser fácil, né? O maior desafio aí. Quando você nunca teve dinheiro, beleza, você não sabe, mas quando você tem contato com o dinheiro, você sabe o que é bom. Você tem que voltar a viver uma vida escassa, não é fácil. Qual que foi sua virada de chave, o negócio que deu certo? O que acontece, Zanon? Tanto a construção como a imobiliária deram certo e a gente fez alguns bilhões. Eu continuei fazendo, inclusive. Então, a gente fez ajustes e depois dos ajustes deu certo. No mesmo segmento, você reverteu a situação? Eu reverti a situação, só que demorou um pouco. Nesse meio do caminho, eu não fiquei parado. Essa foi a única época de 2004 para cá que eu não estive nos palcos. Eu tenho uma história de sempre estar falando ao público, tenho com certeza um chamado. Aos 15 anos de idade eu me converti a Cristo. Aos 17 anos eu já liderava uma igreja, fui pastor dos 17 até os 20 anos de idade. Então eu amo falar com pessoas. E nessa época eu estava tão focado na construção que eu parei de falar. Nessa época, justamente porque eu tive que me voltar para mim, eu percebi uma coisa, eu falei, cara, isso aqui está muito legal, mas eu não posso deixar de cumprir meu chamado, que é contribuir com a vida de pessoas. Aí eu voltei da aula, preparatório para concurso, e ao mesmo tempo eu resolvi não virar um servidor público novamente, porque eu já tinha passado em concurso. Mas eu decidi passar nesse que é o melhor concurso do Brasil, que é o concurso de cartório, porque você só é concurseiro até passar, depois você passa e vira empresário, porque um cartório às vezes dá 1 milhão líquido por mês, 2 milhões líquido. Por isso que quando eu renunciei aos cartórios, Janguier falou que eu fiz a renúncia de 50 milhões, né? E aí eu decidi voltar a dar aula enquanto eu resolvia construção civil, imobiliária, e decidi, ao mesmo tempo, me preparar para o concurso de cartório. E aí, em 2013, eu já comecei a passar nos concursos, e de lá para cá eu passei 14 vezes. Aí, Zanon, passando no concurso, o pessoal acha que não, né? Mas esse foi um dos negócios milionários. Por quê? Aliás, multimilionário. Eu assumi um cartório. Qual cidade que você assumiu? Foi na Chapada Diamantina, na cidade de Iraquara. O pessoal vai lembrar muito ali de Lençóis também, Ceabra. Passei em outros locais, mas decidi ficar lá porque eu fiz uma escolha empreendedora. Cartório você só pode ter um. Só que se você for para um local e você percebe que nas adjacências os seus amigos não vão assumir, porque sobraram 800 vagas, o concurso foi muito difícil, não tinha gente suficiente. 10 mil pessoas fizeram o concurso, menos de 1.000 pessoas conseguiram chegar até o final, então ficou sobrando ali umas 500, 600. Assumi, sabendo que o tribunal podia me dar os cartórios nas adjacências. Aí eu tinha o meu e tinha mais 6 cartórios. Então eu respondia, na verdade, por 7 cartórios. E aí, ao mesmo tempo, Zanon, enquanto eu fazia o concurso, olha que interessante. O concurso de cartório é o mais caro para você fazer. Cada um desses concursos que eu passei, dos 14, eu devo ter gastado uma média entre 15 e 30 mil reais, porque são mais de 7 fases. O que eu fiz? Eu fiz a pergunta, cara, como é que eu posso ganhar dinheiro para estudar ao invés de pagar para estudar? Decidi criar o preparatório para concurso de cartório. E aí, esta é a história. Eu criei o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório. Um preparatório de 5 a 10 milhões de reais de faturamento por ano, preparando pessoas para cartório. Então, enquanto eu passava, assumi o cartório, já tinha faturamento alto, eu criei um preparatório para concurso de cartório. E aí a copy, né, a palavra de persuasão era o seguinte, Zanon, falou assim, tinham pessoas que tinham passado melhor do que eu, tipo assim, em primeiro lugar, eu passei em 8º. Só que eu falava assim, você pode escolher fazer concurso com quem passou e já está de férias, ou fazer o concurso com alguém que não só passou, mas que vai estar sentado ao seu lado no dia da prova e que conhece exatamente a sua realidade. Aí com isso era irresistível.
Nós fomos o único preparatório para cartório do Brasil que rodou 12 estados. Nós fizemos 12 estados seguidos a preparação para concurso. E era tão louco, Zanon, que eu dava aula, pasme, de constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. Por quê? Porque eu precisava estudar. Como é que eu fazia para estudar? Eu dava aula. Inclusive das matérias que eu não sabia, eu estudava sempre ali antes, preparava a matéria e dava aula para juiz, para promotor, para delegado, tinha que dar aula em alto nível. Me preparava em alto nível e fazia acontecer. É uma dica que eu dou para as pessoas. Quem dá aula há muito tempo aprendeu uma coisa, Zanon. Você não fica dando aula simplesmente do que você é melhor. O conselho que eu dou para esse cara em casa é as finanças da sua empresa estão ruins, vai dar aula de finança, meu amigo. Você não vai mentir. As pessoas confundem, Zanon. Tipo assim, não fale daquilo que você não vive. Presta atenção. Você não pode mentir sobre aquilo que você não fez. Agora, dar aula, estudar aquilo que você precisa, para mim, essa é uma das maiores sacadas. O Brandon Bouchard, que é um grande mentor de gurus dos Estados Unidos, ele ensinava sobre casamento com 15 anos, quando ele não tinha nem namorada. Ele pegou um livro de uma pessoa que tinha 30 anos de experiência em casamento e começou a ensinar a irmã. Eu, se quisesse ensinar sobre franquias, eu ia sentar de frente com o Zanon, eu ia escutar cada detalhe do que ele fala, eu ia ler todos os livros deles, eu ia consumir todo o conteúdo dele, porque certamente isso iria me antecipar uns 20 anos de história. Paulo, então hoje quais são todos os seus negócios? Em quais áreas você atua? Fala um pouquinho dos seus negócios. Vamos lá, deixa eu me arrumar na cadeira. A gente continua com o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório, embora hoje não dependa do meu rosto. Na verdade, já tem 1 ano e meio que eu não apareço claramente como eu fazia. Eu que sempre, inclusive, fazia os lançamentos. Ele é um perpétuo, esse produto teu? Vende no perpétuo. Preparatório para concurso geralmente vende-se assim. Nós temos, inclusive, um preparatório para concurso, que é o Grão Online, que foi comprado a um valuation de quase 1 bi, que foi pelo BTG Pactual. Vai até abrir capital na Bolsa de Nova York, provavelmente no ano que vem. Então, preparatório para concurso. Além do preparatório para concurso, nós temos também empresa na construção civil. A gente continua com empresa na construção civil, continua com imobiliária. Depois que eu saí do cartório, nós voltamos para o escritório de advocacia. Nós temos preparação na área da educação, aí são várias, né? Nós temos um evento que hoje é a maior imersão do Brasil para a criação de hábitos de enriquecimento, que é o método HP. Aí vai uma road que vai compreender algumas empresas, né? Que tem a mentoria. Nós temos não sei se você sabe, mas eu tenho 4 empresas de sistemas. Nós estamos indo agora para 5ª e 6ª. É um sistema de vendas, nós temos área de membros, nós temos gateway de pagamento e no ano que vem a gente deve virar banco. Então, onde você vai ver Paulo Machado hoje? Você vai ver Paulo Machado hoje focado. Sim, tem um sistema. Essa foi a empresa criada pelo meu filho, depois eu virei sócio, que é Nós temos mais 2 empresas na área de tecnologia que eu não falei aqui, que é uma que administra grupos de WhatsApp, antigamente só para lançamento, agora para qualquer tipo de empresa, de disparos. Outra de URA, que é para fazer ligações para lançamento, você conhece bem. E cada uma delas eu tenho pessoas lá que colocam energia e são as pessoas que detalham muito bem o que lá acontece. Onde que o Paulo coloca a energia hoje? De forma forte na preparação de pessoas para se desenvolver e na preparação de empresas através do método HP, e algumas pessoas optam por fazer parte da nossa mentoria, que a gente chama de M7D. A gente leva a pessoa também, quando ela quer, também para o nosso mastermind. Temos centro de eventos também, né? São 2 negócios. Inclusive, eu usei teu centro de eventos na nossa última imersão, né? Tá aí, ó. Então, eu tenho que memorizar aqui. Mas são 2 negócios milionários, inclusive. São 2 centros de eventos em Alphaville. Nós temos um que você usou, que é capacidade para 300 pessoas, e outro agora com capacidade para 2.600 pessoas, onde, inclusive, o Janguia Diniz é meu sócio. Então, o que acontece? Uma empresa acaba, você sabe muito bem disso, né, Zanon? Desencadeando outra. Tem momentos que você quer ter várias empresas por vaidade. Mas o bom mesmo é quando você tem que criar por necessidade.
As pessoas me perguntam, Paulo, como é que faz um ecossistema? Acho que agora a gente está com 17 CNPJs. E eu não queria. Eu cheguei a ter... eu estou excluindo aqui os cartórios porque eu renunciei, né? Porque só eram 7. Mas eu cheguei a ter 37 contas bancárias e eu não queria, porque é muita coisa para administrar. Só que a maior dica que eu dou hoje para a criação de um ecossistema para quem quer é fazer um único produto que seja bom. Um único produto com muita excelência, ele vai fazer com que a pessoa queira comprar tudo de você. Eu imagino, Zanon, que uma pessoa que compra uma franquia sua, depois ela quer fazer parte do seu mastermind, ela quer fazer parte das suas imersões. Se você faz loteamento, ela vai querer fazer o loteamento com você. Um ecossistema sempre surge de um único produto que é muito bom. A Amazon começou com um livro e depois ela expandiu para os demais. Não é simplesmente para falar em podcast ou para falar em live, que tem um grupo de empresas. Então, as empresas que surgiram foi por pura necessidade. Você fala de grupos de empresa, mas para quem está endividado, que dica que você poderia dar para o cara sair da dívida e poder montar um negócio e focar naquele negócio? Quer saber como é que eu saí? Assim, do momento do caos? Eu me fiz uma pergunta que foi libertadora e sempre liberta quando eu falo. Nós somos cristãos, mas eu vou pedir uma licença nesse momento aqui agora. Teve um dia que eu listei todas as minhas dívidas e eu falei, cara, mais de R$1 milhão. Que hoje eu acho pouco, eu tenho vergonha de falar que devia ser R$1 milhão. É porque eu pensava pequeno. Porque se hoje eu entrasse num ciclo de negatividade, eu ia dever 15, 20, 30 milhões. Mas o que acontece? Eu listei tudo naquele momento e eu falei... eu me fiz uma pergunta antes dessa palavra. Eu falei assim, cara, vamos fazer um... Eu fui bem frio. Falei assim, se eu morrer, vamos imaginar que eu morresse. O que iria acontecer? Aí eu calculei. 6 meses, algum amigo meu iria pegar minha mulher e ainda iria falar que é porque era meu brother. Não, o Paulo era gente boa, então eu tenho que cuidar da mulher dele. Meus filhos iriam chamar o cara de pai e o cara iria falar que está cuidando por causa de mim. O pessoal iria aproveitar ainda um patrimônio. E eu falei, ninguém vai receber nada. Naquele momento eu falei, foda-se, é aqui que eu pedi a licença. Eu falei, dane-se. Falar assim fica melhor. Dane-se. Eu falei, a partir de hoje, e daquele momento para cá, Zanon, cara, nos últimos 7, 8 anos, eu nunca mais olhei para a dívida. Eu não fui atrás e não atendi telefone de ninguém. Paguei tudo, mas assim, sem focar em nada. O cara que acorda, se você acordou hoje e você tem meta de pagar a dívida, seu foco está completamente errado. Ninguém tem que acordar nessa vida, Zanon, para pagar a dívida. Ninguém tem que ter foco de pagar a dívida. A pessoa tem que ter foco em prosperar. Ela tem que ter foco em fazer dinheiro e tem que ser específico. E, Paulo, como é que sai imediatamente? O pessoal romantiza muito na internet hoje, mas eu vou te falar, a única coisa que pode libertar uma pessoa, a única coisa que acelera, a única coisa que constrói riqueza. Quando o pessoal pergunta para mim o que é o Grupo Paulo Machado, eu falo, é um grupo de vendas. E o que vocês vendem? Tudo que a gente quiser. Então, você que está me assistindo aqui, você fala assim, estou devendo R$1 bilhão, só faz dinheiro quem tem dinheiro. Isso é mentira. Geralmente, quem tem dinheiro faz dinheiro porque tem a mentalidade de riqueza, porque tem as crenças sobre dinheiro. Então, para sair da dívida, para fazer dinheiro, é vender, não necessariamente um produto seu. Se você vende uma casa de R$20 milhões, olha que coisa maravilhosa. Você ganha 5% ali, você já faz R$1 milhão no primeiro negócio. E tem como fazer isso, Paulo? Tem. Tem vários donos, proprietários de imóveis que estão atrás de uma pessoa que deu sangue o dia inteiro para poder vender o imóvel. Zanon, nem ONG sobrevive sem vender. Então, eu, com a mais absoluta certeza, se precisasse virar um negócio, eu nem me preocuparia de criar um produto meu imediatamente. Eu iria atrás de vender um produto de alguém, porque até acabar esse podcast, a pessoa já conseguiu vender alguma coisa. Ela consegue vender um relógio, ela consegue vender um tênis. E o que acontece? Eu tenho 3 filhos, né? O Juan Pablo, que é diretor de marketing do nosso grupo, tem um de 13 anos e tem uma filha de 4. Até com a de 4 eu já faço negócio, escambo, troca. É isso que enriquece as pessoas. Esses dias eu fiz um negócio que foi assim, a pessoa tinha que me pagar R$45 mil. Olha só que louco. Só que ela não tinha os R$45 mil.
eu tinha que comprar mesas para o nosso centro de eventos. Essas mesas custariam para mim R$86 mil. Ele tinha que me pagar 45. Ele consegue fazer a preço de custo para ele, então a preço de custo para ele sai mais ou menos uns R$30 mil. Se eu fosse pegar a preço de custo para mim com os brothers, saía mais ou menos uns 45, 50 mil reais. Só que eu não tinha, o que eu ia pagar 86 mil. Ele só tinha esses 30, mas entregando na mesa. Ele pagou 30, esses 30 dele representou 86 mil reais para mim, e no final das contas todo mundo ficou feliz. Olha que louco. Então, assim, negócio, Zanon. Negócio. A pessoa tem que fazer negócio. Zanon, um cara igual você, deixa eu te falar uma coisa. Se eu passar mais 1 hora com você aqui falando dos seus negócios, eu encontro oportunidade para ganhar dinheiro. Só que todas elas, com certeza, vão envolver venda. Então, vou procurar alguma coisa... E quem acha que não tem perfil de venda? Eu sou vendedor hoje, mas eu não gostava de venda até entender que vender era mais simples. E quem não tem perfil? Que conselho que você daria para a pessoa? Zanon, não sei se você sabe, nós estamos chegando no presencial a 100 pessoas no time de vendas. Até o final do ano, eu tenho 40 dias para isso. Se Deus quiser, a gente chega a 200. O Janguier Diniz... Eu subi no palco dele 3 vezes para poder falar um pouquinho sobre as mentorias dele. Depois disso, ele me batizou de melhor vendedor do Brasil. E eu abro mão desse negócio de tabelião, de advogado, disso, daquilo outro, para falar assim, eu sou vendedor. Cara, porque essa é a função mais linda, poderosa, maravilhosa da face da Terra. Através dela você transforma a sua vida e transforma a dos outros. Não existe esse negócio de, eu não tenho perfil de vendedor, porque aí... A gente ficaria umas 12 horas falando disso, porque, Zanon, o cara é perfil doido, o perfil santinho, o que fala muito, o que fala pouco, eu tenho hoje dentro da empresa, eu convivo com ele todos os dias, todo tipo de perfil. Paulo, deixa eu ver seu disque. Eu não tô nem aí para disque. Pra você ter uma ideia, Zanon, das quase 100 pessoas que estão com a gente hoje, 90 pessoas não eram vendedores. Inclusive, você que está em casa achando que vai achar vendedor para sua empresa, pode esquecer. Vendedor você não consegue trazer, meu amigo, que você forma. Agora, como, Zanon? Sabendo justamente o que você falou, que não tem essa história de perfil. Na verdade, você adequa o perfil para o tipo de venda, para o tipo de produto. Então, todo mundo que está aqui pode aprender a vender. Só que a pessoa tem que saber o seguinte, venda é transmissão de energia? Só que também o cara precisa de um pouco de técnica. Precisa de ter vontade de fazer dinheiro. Para mim, ter boleto para pagar transforma qualquer pessoa em vendedor. Sabe? Forte. E como que você treinou seu time? Como que você gerencia a sua equipe de venda? Aí você está mexendo num ponto sensível para mim, porque não é que eu gosto disso, tá? Eu sou completamente apaixonado. Zanon, primeira coisa, o pessoal precisa entender que você não treina time de vendas com palestrinha. É legal palestra? É legal treinamento? E olha quem está falando aqui é um cara que fica palestrando toda hora. Mas o maior treinador da história da NBA chama-se Greg Popovich, treinou o San Antonio Spurs. E num livro que vai mudar a vida de qualquer empresário que acessar aqui, que chama-se Equipes Brilhantes, o Marçal fala que eu sou o cara que descobre os livros que ninguém conhece, né? Esse é um dos que as pessoas geralmente não sabem. Equipes Brilhantes. Ele é best-seller no New York Times, mas no Brasil ninguém divulga ele. Lá fala um pouco da história dele. O que ele faz, Zanon? Resumindo, você quer criar um time de vendas ou qualquer outro, mas marcadamente time de vendas, você precisa de deixas de pertencimento. Fazer o cara sentir parte de algo maior e de algo que vai transformar a vida dele. O técnico do San Antonio Spurs faz uma coisa que eu faço todos os dias. Eles viajam mais ou menos... O time de NBA, ele passa por umas 40 cidades durante o campeonato. Esses caras tomam, sei lá, 20 tipos de vinho nessas 40 viagens. Quando chega no final, ele manda um rótulo da garrafa dentro de uma caixa com todos os vinhos que o cara tomou. E detalhe, todos os jogadores falam que o Greg, ele sabe o prato preferido de cada um dos jogadores. Uau. Como é que eu treino o meu time? As técnicas de vendas, isso é algo obrigatório. Agora, como é que eu treino? Como é que eu faço? Das últimas 10 pessoas que saíram do meu time, as 10 saíram chorando da minha sala. Por quê? Porque a gente investe em deixas de pertencimento.
Você tem ideia, Zanon? Tem quase 200 dias que a gente almoça na mesa, todo mundo junto. A empresa paga almoço e a gente faz uma mesa de rei, a gente faz uma oração antes e todo mundo fica nessa comunhão de uma forma especial. Treinamento, todos os dias. Reuniões, 12, 14, 16, a gente ganha de banco em reuniões. Aquelas reuniões pontuais. O cara chora, grita. Você sabe que o pessoal fala que a nossa sala é tipo uma sala do Lobo de Wall Street. A gente tem muito sino. Quem não tem sino no salão de vendas, não? Tá vendendo menos do que poderia. Sempre. Então a gente tem sino. Tem que comemorar, tem que fazer barulho, né? Tem que fazer barulho. A gente tem muitas recompensas aleatórias. Tem uma recompensa diária, tem uma recompensa semanal, tem uma recompensa mensal, tem recompensas aleatórias, porque eu ensino muito sobre hábito, né? São 5 chaves do hábito: clareza, atratividade, facilidade, recompensa e motivo. A chave da recompensa é uma das mais poderosas que existe. Alavanca, eu sempre digo. O Janguier fala que eu sou o cara da disciplina, né? Porque o rei do hábito, como o Christian Barbosa me chama. Hoje eu estou completando, 1.438 dias seguidos correndo 5 quilômetros ou mais, sem falhar absolutamente nenhum dia. Só que, isso é ser disciplinado, Paulo? Não. Isso é entender de alavanca. Quando as pessoas estão assistindo entenderem de alavanca, elas vão precisar muito menos da disciplina. E eu sempre digo, ambiente é mais forte do que disciplina. Estando aqui com vocês, Zanon, a chance de eu tornar algum negócio meu franqueável sem que eu tenha disciplina, sem que eu me esforce para isso, é completamente natural. Longe de você, muito mais difícil disso acontecer. Se eu pego esse rapaz que está nos filmando aqui, coloco ele nos Estados Unidos 1 ano, versus esse outro que está me filmando aqui, 3 anos estudando numa escola de inglês, cara, pode acontecer o contrário? Pode, mas de regra, ele está 1 ano nos Estados Unidos. Esse está 3 anos no Brasil, na melhor escola de inglês. A gente sabe que o cara que está nos Estados Unidos, por conta do ambiente, mesmo que não seja disciplinado, é o que provavelmente vai falar melhor. Eu nunca vi um indisciplinado na Alemanha que não fala alemão. Eu nunca vi um indisciplinado nos Estados Unidos que não fala inglês, entende? É o ambiente. É o ambiente. O ambiente é mais forte do que qualquer outra coisa, né? Ô Paulo, pra gente finalizar, que conselho que você daria para quem tem um negócio bom, mas ainda não tornou isso um ecossistema? Como tornar isso um ecossistema? Sem dúvida alguma, percebendo qual é a próxima dor do cliente que você pode resolver. Dificilmente o cara vai criar um ecossistema se ele não tem pelo menos um produto bom. Quer ver só? Vamos pegar madeiro. O madeiro, eu já fiz pesquisas. O Data Paulo aponta que 100% das pessoas preferem madeiro a McDonald's. Então, produto de excelência, o madeiro já tem. Só que o que acontece, Reinaldo? O produto é tão top, tão maravilhoso, que as pessoas querem mais. Aí ele criou, nesse caso, uma esteira invertida, né? Ele começou com um ticket alto, foi para um ticket mais baixo para competir com o McDonald's, ele criou o Jerônimo. Ele foi obrigado a criar o Jerônimo, porque a pessoa não consegue comer todo dia no madeiro, custa R$55 o combo. Aí criou o Jerônimo. Por quê? Porque o produto era de excelência. Só que qual era a dor daquele cara? Ele falou, poxa, é fantástico, mas eu só vou comer no madeiro dia de pagamento. Então ele foi e criou, ele percebendo a dor do cliente, ele foi lá e criou um produto de um menor ticket. Só que pode acontecer o contrário também. Você tem um produto, veja, no seu caso, você tem um dos seus produtos é franquia. Aí você resolve o problema de negócio para o cara, você dá um processo para ele já montado. Só que daqui a pouco você fala assim, poxa, mas é o seguinte, vamos imaginar que seja uma franquia de produto, né? Esse cara vai precisar do produto. Sei lá, vamos imaginar que fosse uma franquia de açaí. Então agora você vai ter a fábrica de açaí para você fornecer para o pessoal da sua franquia. Então o ecossistema é a coisa mais lógica que existe. O ecossistema ele surge da necessidade de solução do problema do seu cliente atual. Eu, por exemplo, faço imersões em Alphaville. Você imagina. Nossa projeção é fazer 8 imersões com 2.200 pessoas em 2023. E o que acontece? Essas pessoas vão querer mudar para Alphaville. Eu tenho expertise já na área imobiliária. Por que a nossa imobiliária não está explodindo? Ninguém nem sabe dela aqui, apesar da gente ter CNPJ há mais de 10 anos e já ter sido o meu core. Porque eu preciso de pessoas que coloquem energia, Zanon.
Não adianta simplesmente abrir o CNPJ e falar, eu tenho um ecossistema. Eu preciso, inclusive, por que a gente compra empresa? A gente, na verdade, compra energia, compra hora. E aí, eu sei que as pessoas vão mudar para cá, elas querem comprar, elas querem alugar. Essa é uma dor que eu já sei, a próxima dor que eu posso resolver do cara. Então, eu resolvo essa. Daqui a pouco eu estou lá e eu vejo que tem que ter uma empresa de prestação de serviço para limpar a casa do cara porque ele não tem tempo. E assim eu vou me cercando de pessoas, eu vou construindo esses novos negócios. Então, criar ecossistema é pensar na lógica da próxima dor do seu cliente, ou se for em algo que você não tem expertise, aí você já está jogando o jogo, na verdade, do investimento, né? Você investe numa determinada empresa, como acontece muito nas startups hoje, às vezes você não compreende o negócio, e você pode investir também. Mas o jogo da startup é um jogo diferente, né? Às vezes você investe em 10 empresas, sabendo que 9 vão dar errado, pode dar errado, uma dá certo e paga a conta de 50. Então, eu iria por aí, pela questão da lógica. Show de bola, Paulo. Eu queria agradecer. Eu sei que você é corrido pra caramba aí. Agradecer sua presença aqui no Zanoncast. Tenho certeza aí que enriqueceu muito aí pro público. Falar um pouquinho aí sobre sua trajetória, porque às vezes a pessoa fala, pô, eu já vi pessoas que piram a cabeça porque o que você falou, tava devendo 50 mil reais, cara. Então, são pessoas que estão pensando pequeno, né? Então, mas o mais importante do que você entrar numa dívida é você parar de focar na dívida, criar uma estratégia para sair dela. Você mostrou isso aqui. E, cara, foi uma honra te receber aí. Conte comigo. Tamo junto, cara. Zanon, eu vou me despedir dando uma última sacada que para mim foi a do ano. Eu viajei para uns 8 países com o Janguier esse ano. 8 ou foi 9. Quando a gente estava na Bolívia, foi uma experiência bem incrível. Eu fui reparando bem quanto tempo o Janguier trabalhava por dia. Porque tem essa conversa, né, no meio dos empreendedores. Quantas horas você precisa trabalhar por dia para você ter sucesso? E aí o cara, eu trabalho 4, eu trabalho 6, eu trabalho 8, eu trabalho 10, eu trabalho 14. Não, eu sou investidor, eu ganho dinheiro dormindo, eu ganho dinheiro se não sei o que e tal. Beleza. Teve um momento, eu observando muito, falei, o Janguier responde o WhatsApp aqui, faz isso, faz aquilo outro e tal, e eu analisando, porque eu analiso o comportamento de todo mundo justamente por vou falar muito de hábito, né? Aí o que eu percebi? Foi um momento eureka, descoberta do óbvio. Falei, cara, não interessa quantas horas o Janguier aqui vai trabalhar. Porque, na verdade, aí olha a conta. Eu descobri que o Janguier trabalha 104 mil horas por dia. Alguém pode perguntar, mas como, Paulo? Eu falei, matemática, 13 mil colaboradores no Grupo C, vezes 8 horas por dia, isso dá 104 mil horas por dia, se a conta não tiver falhado aí. Zanon, às vezes a pessoa não vai entender, então eu vou melhorar para ela. Uma pessoa que trabalha dos 15 aos 75 anos de idade, 8 horas por dia, o Janguier em 3, 4 dias, vou simplificar a conta, ele gera de energia o que essa pessoa vai gerar em 60 anos. Uau. É a coisa mais louca do Bela mundo. sacada. Zanon, depois que eu entendi isso, porque lógico que a gente já entendia em algum nível, nada que eu fiz na minha vida de lá para cá foi sem pensar em multiplicação de horas. A coisa mais importante para o time de vendas, na minha opinião, sabe qual é? Não é nem a venda. Chama-se recrutamento. A coisa pela qual eu sou mais tarado hoje é recrutar pessoas. Por quê? Um vendedor top, um vendedor seu, por mais top que ele seja, ele não consegue bater 20 vendedores ruins. Por quê? Porque é 20 pessoas vezes 8 horas, são 160 horas por dia. Um vendedor top, se ele trabalhar o dia inteiro, é 24, se ele não dormir. Por que eu passei a ser muito louco por tecnologia? A gente tem um sistema de vendas hoje. Porque a tecnologia é uma das maiores multiplicadoras de hora do mundo. Observe, por exemplo, o Airbnb. Observe, por exemplo, o Uber. Todo mundo deve ter 1 milhão de pessoas nesse momento pedindo Uber. Só que não tem ninguém trabalhando. É a tecnologia multiplicando horas. O que eu passei a reparar?
Não tem uma empresa na história da humanidade, não tem uma pessoa que consegue fugir da regra da multiplicação de horas. Quem enriqueceu, e principalmente quem enriqueceu rápido, é porque aprendeu a multiplicar horas. Mas alguém diz assim, mas o Instagram valia 1 bilhão quando tinha 10 pessoas. Mentira. O Instagram tinha 1 bilhão de usuários, multiplicando, acho que 100 milhões, na verdade, 100 milhões de usuários que multiplicavam horas. Porque toda pessoa que pega no Instagram é um funcionário do Instagram. Tá multiplicando horas pro Instagram. Então não interessa se é com carteira assinada, se é falando mal, se é falando bem, o importante é multiplicar horas. Então, por que esse podcast aqui é um exemplo de multiplicação de horas? Não interessa o tanto que eu esteja corrido, acelerado. Vale a pena eu estar aqui, porque daqui 5 anos eu sei que eu estarei falando, trabalhando para mim mesmo. Cada vídeo que eu gravo, Zanon, eu entendo que é um colaborador que eu crio para mim, nessa lógica da multiplicação de horas. Então, você que está em casa, o Zanon já aprendeu bastante isso, não é à toa que ele tem franquia, não é à toa que, mesmo ele já tendo os negócios dele sedimentados no físico, ele está no digital, que ele, Janguier Diniz, Heloísa Trajano, muitas pessoas, e próprio Elon Musk, com a compra do Twitter, entendeu o seguinte, que a rede social é uma das melhores formas do planeta de multiplicar horas. Então, desde eleição à presidência ou criação de empresas exponenciais, isso aqui é multiplicador de horas. Show. Foi um prazer, cara, te receber aqui. Tamo Valeu, junto aí. Um abração aí. Valeu.